Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Luciana Campoy, eu sou médica otorrinolaringologista e eu tô aqui hoje com a Letícia, minha filha, para ensinar vocês as melhores formas de realizar lavagem nasal, um procedimento essencial e importantíssimo, mas que gera muita dúvida e ansiedade durante a execução. E ele é primordial, né? Além de otimizar a função nasal em relação à filtração, preparo e aquecimento do ar, favorece evitar as infecções e inflamações recorrentes das vias aéreas. Então, antes de mostrar para vocês os diversos dispositivos, eu vou mostrar rapidamente a anatomia nasal para que vocês entendam que o fundo do nariz, ele acaba no cavo, essa região onde pode existir a adenoide, e aqui a gente tem uma comunicação com a orelha média. Então, a tuba auditiva é uma estrutura que comunica o nariz com o ouvido, então muitas vezes a pessoa, quando faz a lavagem com a técnica inadequada, pode inadvertidamente jogar o soro fisiológico para dentro da orelha média através da tuba auditiva, e aí isso a gente vai evitar posicionando da forma certa. Da mesma forma, a gente tem uma relação direta, ó, a boca e o nariz, né? Então a gente sabe que o teto da boca é o chão do nariz, então quando a gente vai fazer a lavagem nasal, é importante manter a boca aberta, porque aí o palato mole, essa região onde tem a campainha, ela vai ficar posicionada de uma forma que evite que a gente fique engolindo esse soro, e assim a gente favorece a lavagem, uma vez que ela fica menos desconfortável. Na verdade, ela pode ser muito confortável, realmente, dependendo do dispositivo e de como a gente faz todo esse preparo. Então, o procedimento fica muito facilitado quando a gente tem as garrafinhas que nos ajudam. Hoje em dia, a gente tem no mercado diversas opções. Antes era só a seringa, mas ainda é um excelente meio. Eu também vou mostrar para vocês. Lembrando que a lavagem é feita com soro fisiológico. Lavar com água é dor garantida. É extremamente desconfortável, doloroso. É como se você estivesse mergulhando na piscina e puxando a água pelo nariz. Então, o soro fisiológico é a melhor forma de lavar. Algumas dessas garrafinhas que eu vou mostrar para vocês, elas vêm já com um sachêzinho, com um preparado que tem o bicarbonato junto, que ameniza esse efeito mais irritativo. Então, agora que eu mostrei para vocês bem superficialmente, mas para ter uma ideia em relação à posição e também as formas de lavar, eu vou apresentar os dispositivos que a gente vai usar. Essa garrafinha é uma das minhas favoritas, é uma garrafa de alto fluxo, na verdade alto volume, e ela trabalha com pouca pressão. É a que a gente usa mais, né, Lelê? Então aqui a ideia é encaixar essa ponta na fossa nasal, e aqui tem essa válvula que quando a gente aperta, ó, ela libera a saída do soro fisiológico sem pressão, com bastante volume sem pressão. Então, como que a gente faz? Encaixa na fossa nasal e aí a gente deita a cabeça de forma que a gente consiga evitar aquela inadequada, né? Aquele inadequado direcionamento do soro para dentro da orelha média e a boca aberta, como eu disse, esperando esse soro passar por toda a fossa nasal direita e sair pela outra. Vamos lá, então, que eu vou mostrar para vocês. Quando eu abaixo assim, é porque eu tô esperando realmente que o soro drene e eu não vou sair fazendo força depois da lavagem. O que eu posso é soprar delicadamente para que o excesso saia e eu não jogue novamente lá para dentro da orelha média. Vou fazer novamente para vocês verem. Então, ó, coloquei na fossa nasal esquerda, deito a cabeça pro lado oposto, abro a minha boca e sai muito. Eu não tô com secreção, então o que sai realmente é o soro fisiológico. Quando a gente tem uma infecção, o que vai drenar é a secreção, é o catarro, é o pus, e isso dá um alívio imediato. Então essa foi a primeira garrafinha. O segundo dispositivo que eu vou mostrar para vocês, ele não tem a válvula, é o que a gente chama de lota. É uma garrafinha, tá ótimo, Lelê. É interessante que vocês percebam o volume que a gente trabalha aqui, porque uma seringa grande, como essa aqui, ó, tem 20 ml.
Aqui cabem 240 ml, então é uma lavagem muito mais otimizada. Como eu disse, ela é alto volume. Então, do mesmo jeito que eu fiz a lavagem com outro dispositivo, eu vou fazer com esse aqui, encaixando a ponta na fossa nasal, deitando do lado oposto, boca aberta, respirando tranquilamente. Então, vamos lá de novo. Sopro delicadamente, sem assoar com força, e tá feito. Não sei se vocês notam que o meu nariz, quando eu coloco de um lado e sai do outro, ele não sai exatamente a forma da minha abertura aqui da minha fossa nasal. Porque eu tenho um desvio de septo, então não sai certinho. E não é um problema, o que importa é o soro entrar, passar por toda essa região que a gente conversou, né, entre os cornetos, e daí sair do outro lado, porque eu sei que então eu abrangi toda a minha fossa nasal. Então não é um problema quando você tenta lavar e ele não sai exatamente igual ou simetricamente, até porque a gente não tem essa simetria em todas as pessoas. Como eu disse, eu tenho desvio de septo, não tenho queixas relacionadas a ele, mas existe uma assimetria entre fossas nasais. Então, quando eu tenho um lado maior do que o outro, assim, a gente espera realmente que essa saída desse soro ou da secreção, quando ela existe, não seja exatamente igual, certo? Então aqui, essa outra garrafinha, ela tem uma outra forma de ser usada. Pode pôr mais soro, Lelê, por favor? O que a gente tem que prestar atenção com esse tipo de dispositivo? Não é pra gente colocar no nariz e fazer uma força forte, apertar de forma que a gente jogue aquele conteúdo naquele ósseo que eu mostrei pra vocês, no ósseo faríngeo da tuba auditiva, que pode realmente lesar, não lesar, mas jogar o soro fisiológico onde a gente não quer, que é lá na orelha média. Então, esse dispositivo, se você apertar forte, ele sai forte. Cuidado aí, Lelê. Então, se eu apertar aqui assim, ó, ele sai com muita pressão. E isso não tem benefício quando a gente busca uma lavagem tentando adequar da forma mais fisiológica possível. Então, esse daqui, quando você aperta, ele tem aqui, ó, esse canudinho dentro. Não sei se dá pra ver, por causa do reflexo, dá pra ver, né? Quando a gente aperta até o final, ele sai também sem pressão, parecido com aquele primeiro que a gente viu. E aí tá feito, metade do volume de um lado. Aí quando troca, faz da mesma forma, ó, até terminar de apertar, porque ele sai com um fluxo bom em termos de volume, mas com pouca pressão e uma excelente quantidade. Então agora eu vou fazer com essa. Vamos lá, Lelê. Essa aqui também cabe 240 ml, então são 120 ml em cada narina. Lembrando que a seringa grande, 20 ml, né? Então, assim, é um ganho interessante. Então, vamos de novo. Eu vou na outra fossa nasal, vamos ver se melhora pra mostrar pra vocês por causa do desvio que eu tenho. Então, coloquei aqui igualzinho, ó. Abro a boca. Abaixo. Uma sopradinha. E tá feito. Acho que ficou até mais fácil de ver com essa fossa nasal que é um pouquinho mais aberta. Vou fazer na outra de novo, ó. Coloquei de um lado, deito do outro. E aperto até o final sem força, ó. Minha assistente não encheu. Vamos lá, assistente. Na hora que a gente apertou, já saiu o volume. Como eu disse pra vocês, quando a gente aperta uma vez até o final, vai metade da garrafa. Daí a gente troca ao lado, aperta novamente, vai a outra metade. Não tem por que ficar fazendo força e apertando várias vezes. Ficou claro isso, pessoal? Porque isso faz muita diferença. Daí agora a gente vai passar para um outro dispositivo, que é o que a gente mais... Ó, e fica saindo depois, é normal, viu? Muitas vezes até a lavagem, um dos objetivos é para tratamento de sinusite. Então, inunda não só a região nasal, mas os seios paranasais também. Porque a comunicação dos seios paranasais com a fossa nasal é feita através de ósseos, de buraquinhos que ficam nas laterais do nariz, que é para onde eu tô apontando esse jatinho, né, para lavar. Então, lembra que pode continuar saindo aí ao longo de alguns minutos. Às vezes a gente faz a lavagem dali 15, 20 minutos, abaixa a cabeça, ainda vai escorrer e é normal, tudo bem? Então não precisa se preocupar com isso. Pro próximo, Lelê,
Vamos colocar agora na seringa. Eu vou mostrar pra vocês um negócio muito legal, que é muito acessível. Ele é barato e dá pra gente usar em todas as pessoas, porque ele vai ajudar na... Tudo bem aí? Ele vai ajudar na... Fecha embaixo. No ajuste da seringa pra não machucar o nariz. Porque qual é o problema da seringa? Ela vem com uma pontinha, né? Se a gente aponta pro meio, aliás, a gente nunca aponta pro meio, porque aqui no meio tem o septo. É uma estrutura cartilaginosa, atrás mais óssea, que machuca caso a gente aponte pra ele. Então a gente sempre coloca o dispositivo, seja ele qual for, apontando para trás e mais para lateral. E aí a gente deita a cabeça pro lado oposto para evitar todas aquelas repercussões que a gente já comentou aqui. Então agora a gente vai usar a seringa. Existe um produto, não tô fazendo propaganda para ninguém, viu? Mas que se quiser me patrocinar, tô à vontade, tô livre, tá? Para isso. É um bico lavador nasal, que é isso aqui, ó. É um dispositivo muito simples, ó, que a gente encaixa na seringa. Qualquer seringa serve para encaixar aqui, ó. Tá? Então, coloca aqui na pontinha. A Lelê já encheu. Geralmente a gente enche depois, mas vamos ver se a gente consegue aqui, Lelê. Sem espirrar muito. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui a seringa com soro. Né? A gente geralmente vai lá, põe no copinho, puxa o soro com a seringa. Ó, lavando super bem aqui. E vamos colocar o dispositivo na ponta. Então, agora eu tenho, ó, um equipamento muito mais anatômico, que não tem risco de machucar. E o importante aqui é o controle da pressão, que é o que a gente conversou até agora. Você não vai colocar isso aqui no nariz e apertar com força, porque pode gerar aqueles eventos desfavoráveis, né? Machucar, traumatizar, lesar, jogar água dentro da orelha média, não queremos nada disso. Isso quanto mais tranquilo for, gente, melhor, porque o ideal é que isso vire rotina na vida. Então aqui, ó, seringuinha, encaixo, mesma ideia. Coloquei do lado esquerdo, deito pro outro lado, abro a boca. Vou fazer mais uma vez. Vou fazer mais um desse. Vamos lá, Lelê. Colocar a tampinha... Tá bom já, só pra colocar. Colocar na fossa nasal, quando a gente tem um desvio que é um pouco menor que a outra, às vezes a gente perde realmente essa proporção, como vocês viram, porque, ó, a simetria que eu tenho. E eu não tenho nenhuma queixa obstrutiva, mas dá pra ver que fica um pouquinho diferente a hora de lavar. E, novamente, gente, isso não é um problema. Não pode ser uma restrição pra vocês. É claro que se o septo tem um desvio obstrutivo, se existe realmente uma tortuosidade mais importante, você não vai fazer a lavagem da mesma forma. E por isso que é importante consultar um otorrino para dar uma olhadinha se tiver qualquer dificuldade, para olhar se tem algum pólipo, algum outro tipo de alteração anatômica que tenha que ser adequada para fazer um tratamento. É importante que o procedimento não seja forçado, tá bom? Então aqui, ó, de novo, pro outro lado. Então, sempre pensando em não fazer força, e não fazer muito assoar também na sequência, de forma que acabe agredindo realmente, porque às vezes a gente percebe as pessoas assoam, né? Que parece que tá botando o cérebro pra fora. Isso não tem ganho, gente, não tem necessidade. Às vezes até lesa a mucosa, que é muito sensível. Próximo dispositivo e último, não tô fazendo propaganda novamente, mas novamente, patrocínios abertos. Jet. Esse aqui é o Maresis. Tem várias marcas, são excelentes para hidratação, mas eles não fazem o mesmo efeito do que a lavagem de alto fluxo ou de alto volume. A gente não consegue limpar, tirar a secreção, a gente consegue melhorar a qualidade dessa secreção e também hidratar. Serve muito bem para quando a gente está fora de casa, em ambientes que você percebe que tem mais alérgenos e acaba trazendo algum desconforto. Então aqui a ideia é evitar bater no meio do nariz, então a gente sempre coloca fugindo do septo, né, mais apontado para lateral ou para trás, um pouquinho mais pro lado. Vira a cabeça e
aperto. Percebam que não tem a mesma saída. A gente acaba engolindo um pouquinho, não é um problema, porque a ideia aqui é hidratar. Ó o jatinho dele. Ele é um jato mais fino, né? Então, assim, excelente para hidratação, não tão bom para lavagem. Nesses casos, prefiram com os volumes maiores. Foco, gente, no tratamento preventivo. Então, não é bem um tratamento, né? Foco na profilaxia. E quando necessário o tratamento, a associação com lavagem nasal favorece muito uma evolução favorável em relação a isso, porque a gente consegue liberar a mucosa, absorve melhor o corticoide, que é um excelente medicamento para a grande maioria dos quadros de rinite. Então, existe um grande ganho na realização dessa lavagem nasal, independente da queixa do paciente. Ficou claro? Espero que vocês tenham gostado. E caso haja qualquer dúvida, entre em contato. Inclusive, a próxima vez que a gente fizer o vídeo, eu vou pedir para a Lelê fazer, para que vocês percebam que realmente é algo efetivo, é prático, ele é replicável e as crianças conseguem fazer da mesma forma. O importante é que elas realmente consigam ver a lavagem nasal como uma rotina e que essa adesão possa atingir o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga realmente diminuir as recorrências e incidências de infecções de vias aéreas, ainda mais agora, nessa transição de outono. Daqui a pouco o inverno tá aí, e aí o ganho é realmente muito, muito visível. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.